Paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez na nossa maratona e eu estou aqui com o encargo de falar do capítulo 8 do livro de Atos. E cada vez que a gente vai avançando, a gente vai ficando mais impressionado e mais impactado com tanta riqueza que a gente vê nesse livro, irmãos. Que bom está sendo para mim poder mais uma vez ler e agora junto com vocês a gente poder aprender junto sobre tudo que nós estamos lendo, né? E o capítulo 8 ele começa uma nova fase. O capítulo 8 ele vem ele tem um desdobramento e vai ter assim o evangelho ele começa a se expandir, né? E eu tenho uma impressão que eu quero aqui repartir rapidamente com vocês. Lá no primeiro capítulo, lá no capítulo 1, versículo 8, ali Jesus fala, né, para os discípulos antes deles subirem, ele fala: olha, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu tenho a impressão de que os irmãos talvez não entenderam muito bem que aquilo tinha que ser uma coisa que era simultânea, né? Já era para acontecer. E a gente vê que no capítulo 2 o Espírito Santo desce e os irmãos continuam em Jerusalém, acontecendo tudo aquilo. Capítulo 3 eles continuam em Jerusalém. Capítulo 4 eles continuam em Jerusalém. Capítulo 5, Jerusalém. Capítulo 6, Jerusalém. Capítulo 7, Jerusalém. E eu imagino Deus pensando assim: puxa, eu acho que eles não entenderam que o evangelho precisa se expandir. E com a morte de Estevão, que foi o primeiro irmão, o primeiro cristão martirizado por causa do evangelho, ali se desata uma grande perseguição, né? Logo no primeiro, né, versículo, nos primeiros versículos do capítulo 8 que a gente está lendo, você já vê ali dizendo, né, uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém, né? Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, né? E o versículo 4 vai dizer: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Ou seja, ali me parece que a perseguição foi uma mola propulsora para que o evangelho fosse expandido para o cumprimento daquilo que Jesus falou lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E eu penso que aquela perseguição foi muito dolorosa, foi difícil, os irmãos tiveram que ser dispersos, mas aquela crise, ela produziu uma oportunidade para que o evangelho se expandisse. E por onde eles andavam, por onde eles iam, eles anunciavam o evangelho. E a gente vê que em seguida, né, o Filipe em Samaria anuncia o evangelho e ali começa a acontecer um avivamento, muitas pessoas sendo batizadas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Algo muito lindo começa a acontecer, né? Pessoas cheias da presença do Senhor. E uma coisa também que me chama muito a atenção nesse capítulo é que também nesse momento a gente vê que o evangelho ele se expande para a África, né? Porque a gente vê um etíope ali se convertendo, né? Com aquela história que a gente leu aqui, não vou me estender falando, algo assim muito especial, né? Aquele homem
recebeu a palavra e certamente foi um instrumento para levar ali o evangelho para as regiões da África também, né? Então, meus irmãos, eu vejo que o que nós aprendemos aqui é que toda crise ela é uma oportunidade de que o evangelho seja anunciado, seja proclamado, seja estendido, né? E nós, debaixo desse poder do Espírito Santo, nós podemos, né? Nós temos a vida de Deus em nós. E ainda mais nesse tempo, nós temos tudo a nosso favor para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. Então recebe essa palavra no teu coração, fica na paz de Jesus. Um grande beijo.